Fala pessoal que acompanha a gente aqui no canal, tudo bem com vocês? Eu sou Eduardo Domaitis, este é um canal brasileiro-lituano e estamos nessa missão Inglaterra, Reino Unido aqui em UK 2025. E hoje estou aqui para mais um vídeo para estar compartilhando com vocês um pouquinho mais da minha experiência, da experiência também da minha esposa, porque hoje o vídeo se trata aí do nosso custo de vida 2025 aqui no Reino Unido, aqui na Inglaterra. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero agradecer a todos vocês, todos os inscritos, todos vocês que visitam também o canal. Convido a você, se está chegando agora aqui no canal, ainda não é inscrito, conheça o canal, se eu merecer, se inscreva, deixa seu like, que é muito importante. Cada vez que você deixa seu like, o YouTube ele é obrigado a estar passando este vídeo para mais pessoas aqui no YouTube. E também não deixa, pessoal, de deixar aí o sininho, as notificações ativadas para cada vez que nós subimos um vídeo novo aqui no canal, vocês vão ser notificados e avisados. E se inscrever com certeza faz muita diferença. Esse canal é um canal realmente transparente, é um canal que mostra a nossa realidade aqui na Europa, aqui no Reino Unido e aqui na Inglaterra, há 5 anos vivendo aqui nesse lugar, né? Teve um pouquinho aí de uma saída temporária para a Escócia, para quem acompanha a gente aí já de longa data sabe, tem vídeo aqui no canal, mas não passou mais do que 2 meses, 3 meses aí a nossa jornada. E estamos aqui na Inglaterra e hoje eu quero gravar esse vídeo especialmente para você que tem o interesse de saber como está o custo de vida, o meu custo de vida aqui na Inglaterra. Então, assim, é muito importante que vocês saibam, antes de mais nada, que eu sou muito grato a vocês que acompanham a gente nas redes sociais, no Instagram, lá também no TikTok, e dizer para vocês que eu reativei aí o meu Facebook, mas somente com conteúdos relacionados à Lituânia, tá bom? Eu quero agradecer todas as mensagens, todo o carinho, todo o apoio e quero também deixar bem claro aqui para vocês que sempre quando possível estarei de volta aqui no canal, postando vídeos para vocês com as melhores informações e conteúdos e principalmente mostrar para cada um que acompanha a gente aqui no YouTube o nosso estilo de vida, as nossas lutas diárias, os nossos desafios, as nossas vitórias e como que é a vida de um imigrante fora do Brasil. Relembrando, eu estou aqui há 5 anos vivendo no Reino Unido. E 5 anos eu já posso dizer para vocês com toda certeza que eu tenho toda a autoridade de falar a minha opinião sobre o nosso custo de vida. O que mudou desde quando que nós começamos a viver aqui? O que mudou para nós que estamos aqui vivendo na Inglaterra como um trabalhador, como um CLT, um pagador de impostos? O que mudou? Será que realmente ainda vale a pena viver no Reino Unido? Será que vale a pena viver aqui na Inglaterra com todas essas dificuldades? Será que a gente tem um conforto? Será que ainda vale a pena? Então, nesse vídeo eu quero aí deixar registrado para vocês em 5 tópicos quais são as prioridades que nós temos aqui em estar pagando todos os meses, as nossas dificuldades e principalmente quanto que nós pagamos, quanto custa viver nesse país. Será que realmente para nós, hoje nós temos ali a seguinte certeza que era isso que nós queríamos? Será que nós realmente estamos arrependidos ou não? Será que nós vamos continuar aqui no Reino Unido, na Inglaterra, participando aí de, vamos dizer, dessa fase que realmente eu posso já dar vamos como colocar um spoilerzinho para vocês aqui nesse vídeo, que não está fácil como antes, não está fácil como 5 anos atrás, mas eu estou aqui hoje para compartilhar com vocês. E sou bem honesto em dizer, números, será que em reais, uma coisa que eu muitas vezes não gosto de converter, quanto que vai ficar essa conta mensal para nós estarmos aqui tendo uma vida, né, vamos dizer assim, digna e confortável no país do rei Charles? Mas, se estamos aqui ainda, é um bom sinal. Convido a vocês nesse vídeo, então, a ficar comigo e chega de enrolação e vamos lá, bora pro vídeo. E para mim compartilhar esse vídeo aqui hoje com vocês, eu tive que separar 5 tópicos para colocar aqui no nosso custo de vida 2025, sendo ele o primeiro a moradia, sendo ele a alimentação, sendo ele o transporte, sendo ele a comunicação e sendo ele um bônusinhos aí para vocês entenderem que acaba aí acrescentando e incluindo nas nossas contas. Então eu quero falar para vocês então, primeiramente,
que é a coisa mais importante que nós temos que ter aqui, que é a moradia aqui na Inglaterra, no Reino Unido. Quanto custa uma moradia aqui no Reino Unido? Quando se fala de moradia aqui no Reino Unido, eu consigo lembrar 5 anos atrás, quando eu e a Aline, minha esposa, chegamos aqui e começamos a morar, né, no Reino Unido. Parece que foi ontem, mas não, já passou 5 anos. E 5 anos atrás, quando nós chegamos aqui, era muito comum e ainda é comum pessoas alugarem quartos para economizar dinheiro. E não só em cidades do interior, mas principalmente na capital, Londres, e outras cidades grandes, por exemplo, como Manchester, Liverpool, Birmingham, Nottingham e outras cidades também ao redor. Então é muito comum, muitos estudantes fazem isso. E quando nós chegamos aqui, por uma questão financeira de querer economizar dinheiro, nós entramos nessa vibe também e começamos aí a morar em casa compartilhada. Foi uma experiência que eu nunca tinha tido antes em nenhum dos países que eu visitei, ou vivi, ou etc. Mas quando nós chegamos aqui há 5 anos atrás, a forma mais econômica de você estar vivendo é morar em casa compartilhada. Mas existe aí 2 formas de uma casa compartilhada de você estar morando, que é você ter o seu quarto que é compartilhado com outras pessoas e o banheiro também compartilhado, e às vezes você tem aí, que foi o meu caso e da Aline, a opção, né, de estar ali, se você tiver uma condição financeira um pouquinho melhor, de estar alugando um quarto privado numa casa compartilhada, mas você tem o seu quarto privado, o seu banheiro privado, só você vai usar esse banheiro. A cozinha e a geladeira, muitas vezes, você acaba tendo que compartilhar com outras pessoas. Mas na época, só para mim estar lembrando aqui vocês, que quando nós chegamos aqui, nós pagávamos um total para 2 pessoas de 450 libras. Se você multiplicar por 7, hoje com o câmbio, mais ou menos vocês vão entender quanto custava uma moradia compartilhada há exatamente 5 anos atrás aqui no Reino Unido. Porém, as coisas mudaram, né? Naquela época já estava incluído a água, a luz, os impostos como o Council Tax, que é o IPTU, para vocês entenderem. Já estava incluído a internet, o gás, né? O Wi-Fi da casa, tudo certinho. Você tinha esse conforto e pagava para 2 pessoas. Então, assim, eu vejo que há 5 anos atrás ainda compensava muito, estava bem barato. Uma pessoa solteira acabava pagando praticamente a metade desse valor e vivia-se aí muito bem, você conseguia trabalhar, economizar um bom dinheirinho, fazer aí umas economias. Mas nós que estávamos aí, e muitas vezes nós que vivemos nossa casa, no nosso país, antes de querer emigrar, temos nosso conforto, nossa independência, nossa privacidade, queremos também voltar a ter aqui fora, por que não? Então, isso nos levou aí a procurar uma casa, depois que as condições financeiras melhoraram, e uma imobiliária onde nós alugamos pela primeira vez a nossa casinha, quando nós estávamos morando em Coventry. Tem vídeo no canal, convido vocês a conhecer todos os vídeos aqui, se possível, pelo menos alguns para vocês entenderem aqui da Inglaterra, e vocês entenderem também que não é o primeiro país que nós moramos, nós vivíamos na Lituânia antes de vir aqui, na época da pandemia, nós moramos na Lituânia 1 ano e 2 meses, e lá também nós passamos por algumas situações semelhantes, mas o foco é aqui hoje em Inglaterra. E quando nós alugamos a nossa casa aqui na Inglaterra, nós começamos aí a ter uma despesa na época de 650 libras mensais e não estava incluído as contas. Então você tem que colocar aí as contas como água, luz, gás, internet, né, Wi-Fi, imposto municipal e outras coisas mais. Então o custo de moradia naquela época ainda chegava aí a 650, nós estávamos numa casa só nossa, com 2 quartos, um banheiro, uma sala, uma cozinha, um quarto bem espaçoso, e essa casa já estava semi-imobiliada, porque tem muito disso também aqui na Europa e principalmente aqui também na Inglaterra não é diferente. E nós podemos aí ter a opção de muitas vezes alugar uma casa, um imóvel que tem os móveis e muitas vezes não tem os móveis, as mobílias. E na época tinha essas mobílias. É uma coisa que para a gente foi a ser confortável, porque a gente já tinha geladeira, já tinha lá a máquina de lavar, já tinha mesa com as cadeiras, já tinha cama, tinha um colchão novo, um guarda-roupa fantástico, sofá na sala. A casa já estava praticamente equipada. Isso nos ajudou muito na época. Mas as coisas mudaram, né? Nós tivemos que passar por alguns processos para quem acompanha a gente. Nós
Fomos para a Escócia, ficamos lá, trabalhamos num hotel, vivemos nesse hotel por alguns meses, tinha acomodação e não era aquele conforto como sempre foi quando a gente tinha a nossa casinha. Então é muito difícil quando você tem que deixar a zona de conforto e voltar ali a ter que morar num quarto, ter que dividir cozinha, máquina de lavar com os outros e outras coisas mais. Realmente as coisas foram bem complicadas, a gente acabou dando um passinho para trás e sentimos ali como que foi. Economizamos dinheiro? De uma certa forma, sim. Para quem acompanha a história, sabe que nada deu certo na Escócia, a gente voltou aqui para a Inglaterra e nós chegamos aqui na cidade de Derby, muitos conhecem como Derby, e quando nós chegamos aqui, nós alugamos um cantinho ali, foi uma coisa muito temporária, mas foi, assim, uma bênção de Deus, aonde pessoas ali nos ajudaram, nos indicaram para um proprietário, já contei a história aqui, tem vídeos no canal. Resumindo, nós ali ainda estávamos pagando um preço de 425 mensais e as contas assim não estavam incluídas, outras contas nós tínhamos que pagar à parte. Então agora, 2025, chegou aí o momento de compartilhar com vocês mais um pouco sobre a questão que nesses 5 tópicos que eu deixei para vocês aqui, que é o primeiro que eu quero estar compartilhando com vocês, é a moradia. Como está a nossa situação atual hoje? Nós, obviamente, alugamos mais uma vez uma casa, nós alugamos pela imobiliária, não foi aí um contrato direto com o proprietário, nós optamos dessa maneira para ter uma estabilidade, uma segurança, aonde foi aí pedido um depósito, um adiantamento, um cheque calção, e ali nesse cheque calção nós temos ali o direito um dia, se não tivermos nenhuma avaria na casa ou algo desse tipo, manutenção para fazer, que esse valor seja aí devolvido para nós. Mas chega de enrolação. Se nós estamos morando hoje de novo numa casa e existe aí uma coisa chamada, vamos dizer assim, contas, né? Uma coisinha chamada conta que todo mundo conhece, contas mensais, que não deixa de ser aí, então, o aluguel, que não deixa de ser aí, então, o gás, a eletricidade, né, a taxa de água e esgoto da casa, e o Council Tax, que nada mais é o IPTU, que já está incluso aí, que dizem, né, a Prefeitura Municipal, que já está incluso nesse valor, que é a iluminação pública, a segurança pública, a limpeza pública e outras coisas mais. Você acaba aí, na verdade, pagando aí também pela coleta do lixo e outras coisas. Então, eu quero compartilhar com vocês aqui um pouquinho hoje, primeiramente, sobre a moradia. Porque a moradia é essencial. Se você está vivendo num país, você tem que ter moradia. E existe um custo hoje. Então, quanto custa para mim e minha esposa hoje viver aqui na Inglaterra, aqui onde nós estamos morando na cidade de Derby, numa casa? Uma casa com 2 quartos, uma sala, uma cozinha e um banheiro, né? Também temos aí uma garagem, não guardo o carro dentro da garagem, o carro tem uma vaga na frente. Então, diferente de Coventry, que nós tínhamos que deixar o carro na rua, tínhamos que escolher vagas, muitas vezes era riscos que apareciam no carro, porque dormia na beira da rua, na calçada, às vezes lixeira que o pessoal ia colocar na coleta do lixo seguinte, deixava encostado no nosso carro, às vezes eles batiam no para-choque, e enfim, não tinha ali uma segurança, né, para o nosso carro estar ali estacionado, bonitinho. Então hoje nós temos esse conforto, né? É um conforto que nós temos no nosso lar, nosso cantinho. Quanto que nós estamos pagando de aluguel hoje? Hoje o aluguel não sai por menos de 795 libras. 795 libras é o preço do aluguel que nós pagamos todos os meses aqui na casa onde nós estamos morando. E além do aluguel, nós temos que estar se preocupando com o gás e a eletricidade da casa, que no verão nós pagamos um pouco menos, mas basicamente aí no inverno nós vamos ter que pagar quase o dobro. Então nós colocamos aí hoje, atualmente, 170 libras que nós pagamos de gás e eletricidade. O gás é encanado, então nós temos aí que pagar pelo gás e eletricidade, 170 libras. Colocando também a taxa de água e de esgoto aqui da casa, é importante lembrar que nos primeiros meses, quando nós mudamos para cá, no mês de janeiro, de 2025, nós pagamos aí pelos primeiros meses uma taxa de 30 libras e hoje nós estamos pagando o dobro.
a companhia aqui, ela nos mandou uma carta nos informando que estaria pagando aí. Nós temos um relógio, um medidor, pediram a leitura, mas, enfim, dobrou as taxas aí 2025 e eles deram algumas razões, mas não vou entrar nesse mérito. Mas nós estamos pagando hoje 64 libras de água e de esgoto. E, por último aí, o Council Tax, que é o IPTU, né, do imóvel, que quem paga aqui é o inquilino, como eu já expliquei para vocês. E o IPTU nós pagamos por mês um valor de 160 libras por mês. Então, se nós colocarmos aqui na caneta 795, 170, 64 mais 160, nós teremos aí um total de moradia hoje para viver aqui na Inglaterra, uma vida aí como eu estou deixando o meu perfil para vocês. Nós estamos pagando hoje por mês 1.189 libras por mês apenas de moradia. E quanto que daria isso em reais, então? 8.300 aproximadamente, para vocês terem uma noção quanto custa somente de moradia aqui na Inglaterra, no Reino Unido. E o número 2, segundo tópico que eu tenho que deixar para vocês aqui no custo de vida nosso, aqui 2025, que é alimentação. Ninguém mora sem ter comida também, você precisa se alimentar, você precisa comer. Então, obviamente, nós temos aí um custo mensal de mercado e mais algumas coisas. Se nós não vamos viajar e etc. também, a gente acaba economizando um pouquinho. Então, se eu colocar para vocês aqui somente uma alimentação por mês, se você for trabalhar numa empresa, muitas vezes eles dão a refeição, você tem que pagar por essa refeição. Por exemplo, a Aline vai trabalhar, se ela não levar o lanche dela, ela tem que pagar pelo almoço lá. Mas nós já estamos incluindo aí algumas, vamos dizer assim, alguns imprevistos, algumas coisas por fora e etc. Então, eu resumi para vocês aí a alimentação em duas partes, que não deixa de ser o mercado mensal, porém nós vamos no mercado toda semana. Então, a gente faz uma compra semanal aqui. Mas o total dessa compra semanal hoje, ela chega a ser aí a 500 libras por mês. Colocando também aí, vamos colocar aí, um McDonald's de 50 por mês também aí, você pode estar tendo uma noção então que nós vamos aí gastar de alimentação mais ou menos umas 550 libras por mês, se vocês quiserem converter no câmbio de hoje, que nós estamos falando aí exatamente hoje, dia 18, tá? Não é clickbait, tá aqui a data para vocês. E nós estamos aí praticamente no meio do ano. Então, se vocês for colocar no câmbio de hoje, a alimentação mensal aqui para duas pessoas, eu e a Aline, vai sair aí praticamente 550 libras, no câmbio de hoje 3.850 reais. Olha aí, quanto custa comer aqui na Inglaterra. E eu estou falando apenas de mim e da minha esposa. Imagina só quem tem filho pequeno dentro de casa e precisa aí, né? 1 ou 2 filhos aí, precisa aí também. Quem tem o seu pet vai gastar um pouquinho mais também com alimentação vivendo aqui na Inglaterra. Então, esse é a questão da alimentação, ninguém fica sem comer. Então a gente já coloca aí um lanchinho também do Mac. Quando a gente não está no Mac, a gente come outra coisa também. E os 500 libras por mês é essencial, mercado. Mas, nossa, tudo isso, mas e aí? Vocês comem o que vocês querem? Eu tenho vídeos de mercados aqui no canal e realmente ainda a gente consegue ir no mercado e pegar o que a gente quer e precisa, e não precisa estar contando as moedinhas no bolso. Então, se a gente consegue contar com isso ainda, de estar indo no mercado e não precisar se preocupar quanto vai ficar essa compra, quanto vai ficar isso por mês, tá valendo a pena sim ainda o custo de vida nessa questão da alimentação aqui no Reino Unido. Bem, como tópico número 3, eu não posso deixar de falar para vocês aqui sobre o transporte. Agora vem uma coisa assim que é um pouco relativo. Por quê? Muitas pessoas aqui na Inglaterra, no Reino Unido, utilizam transporte público. Muitas pessoas têm moto, muitas pessoas têm carro e muitas pessoas acabam aí optando por ter um carro usado ou muitas pessoas optam por ter um carro mais novo. Bem, não estou aqui para falar de carro hoje, mas estou para falar de transporte público. Então, isso vai variar muito, muito mesmo, porque eu e a Aline, quando chegamos aqui há 5 anos atrás, nós ficamos 3 meses andando de transporte público, andando a pé, para economizar dinheiro, até quando a gente conseguiu comprar o nosso primeiro carrinho na época, que foi o Mini Cooper. As pessoas acabam aí andando por transporte público, vai pagar em média aí por mês, né?
para ir ao trabalho e voltar, por exemplo, aproximadamente 150 libras por mês. 150 libras, depende. Às vezes tem pessoas que pegam duas conduções, acabam pagando até 200 libras por mês. Isso eu estou falando na cidade de Derby, na cidade interior, na cidade de Coventry, onde nós moramos. Mas tem cidades grandes como Londres, por exemplo, que a pessoa vai gastar muito mais, tenho certeza disso. Eu e a Aline sempre optamos, depois que nós tivemos o Mini Cooper e tivemos uma má experiência aqui com o carro e que nos colocou aí a muitos serviços de garagem, service, e até gastamos aí muito dinheiro com conserto. Quando eu consegui tirar minha carteira de habilitação britânica, nós optamos por financiamento. É uma coisa que, assim, talvez muitos não vão concordar comigo, eu respeito, mas peço também que respeitem e tentem me entender. Aqui um carro, ele tem que ser funcional. Ou seja, você ligou ele de manhã cedo, se você precisa trabalhar, se você precisa fazer suas coisas, e você precisa de um carro que não vai te deixar na mão praticamente aí 99,9%. Então, eu tenho essa mentalidade hoje. Eu já tive uma maneira diferente de pensar, que eu sempre, assim, a gente tem que pensar e analisar, muitas vezes a gente tem que mudar a nossa opinião de acordo com as circunstâncias, muitas vezes. Então, eu tenho essa opinião hoje. Eu prefiro ter um carro praticamente novo, ou, no caso, que venha a ser um carro pouco rodado, com um máximo, vamos dizer, 3 anos de uso, se for o caso, com poucas quilometragens, bem baixa, no caso aqui é milhas, e não ter dor de cabeça, e ter um carro que ainda esteja na garantia e que eu possa contar com a montadora se eu tiver algum problema que cubra esse conserto, que eu não venha ter dor de cabeça. Ou seja, isso é muito importante. Independente se você tem um carro usado ou não, você tem que deixar ele em condições de manutenção, numa condição que te favoreça, que você possa confiar nesse carro. Mas, como eu estou falando de Inglaterra, onde os costumes da maioria das pessoas, não generalizando, é comprar um carro e usar até acabar, muitas vezes falta manutenção e você acaba comprando um carro que você vai ter mais uma surpresa. Então vai parecer um Kinder Ovo, a cada dia é uma surpresa diferente. E eu realmente não quero isso para mim, enquanto eu tiver condições de estar aí muitas vezes num financiamento, pagando um carro que me deixa aí com total segurança para viajar, para sair, para curtir e praticamente não se preocupar na hora de ligar, bater a chave, funcionar e eu ter meus compromissos e chegar no horário, eu prefiro dessa forma. Se eu for contar para vocês a prestação do veículo, o plano que eu tenho que pagar não é obrigado, que é um service, é a parte que eu pago mensal, certo? A gasolina que eu posso colocar para vocês aí, que a gente usa não só para questão de transporte para um trabalho, mas também que se a gente for passear ou sair para algum lugar, mais ou menos ali, às vezes sai um pouquinho, a gente gasta mais. O seguro do carro, que é importante também, tá? Porque independente de qualquer coisa, é obrigatório, desde que seja um carro novo ou um carro usado. Se você não tiver segurado aqui, você pode ter sérias complicações e até ser preso por isso. Então é obrigado você ter no mínimo seguro para terceiro e você tem que pagar o seguro. Tenho que colocar também que se seu carro não for novo, se você não tirou zero de uma concessionária, você vai ter que pagar ele aí, o rodotax, que você só paga se você comprar um carro novo, 0 km depois de 1 ano. O rodotax é como se fosse o IPVA também do carro. Então, quanto que sairia, né? Tudo isso para nós aqui, o nosso transporte. Talvez vocês vão pensar, nossa, é muito caro, Eduardo. É mais fácil andar de ônibus. Mas, se você sabe que você vai abrir sua porta no inverno, vai estar nevando, tá com temperaturas de -2, -3, -7, ou chuva, ou você quer ir no mercado, ou você quer ir para um lugar que não tem transporte público todos os dias, muitas vezes demora e etc. Então, a melhor coisa é você ter um carro. Eu falei para vocês a minha opinião, então hoje, um carro hoje para nós aqui, com todos esses itens incluídos, não sai aí por menos de 684 libras por mês. Tudo isso que eu falei para vocês, que dá aí aproximadamente no câmbio de hoje, R$ 4.700 para você estar vivendo aqui, ter um carro confortável, um carro que não vai te dar dor de cabeça. Se tiver alguma manutenção, já está incluído um plano que você paga por mês, para você usar esse plano que você paga por mês numa manutenção. Ou seja, se o carro tiver uma revisão para fazer,
você precisa fazer uma troca de óleo, você precisa fazer alguma substituição de alguma pastilha, etc. Esse plano vai ser abatido que você já pagou, como se fosse uma poupança que você está ali pagando, investindo esse dinheirinho, e você já não precisa tirar mais dinheiro da carteira, você já se preveniu, uma prevenção nesse plano. Então, não vai sair por menos de 684 libras por mês hoje para mim, para ter um carro que me supre a necessidade, um carro que eu possa confiar, que eu não vou ter dor de cabeça, que se eu precisar de uma assistência, eu vou ter a concessionária para me ajudar. E o nosso tópico 4, eu não posso deixar de estar falando para vocês aqui sobre a comunicação. Em qualquer parte do mundo, nós precisamos ter comunicação, desde a parte de internet, por telefone, casa, entretenimentos e outras coisas, mas nós acabamos aí tendo aí que pagar por isso e não tem como em qualquer parte do mundo. Então posso colocar para vocês hoje aqui, nesse tópico 4, que nós pagamos aí uma conta de internet de celular para 2 pessoas, internet ilimitada para dados, para ligações e até mesmo aí para acessar a internet 5G. Nós pagamos para 2 pessoas aqui hoje 48 libras, tá? Eu e a Aline pagamos isso aí para os dois. Temos que colocar o Wi-Fi também da casa, que é importante, que nós usamos aí para fazer várias coisas. A internet é mais rápida, é fibra, e a gente acaba utilizando aí. E é importante também para a gente usar a televisão e outras coisas mais, onde nós pagamos 37 libras por mês. E nós não podemos esquecer da Netflix, né? Que nós pagamos aí também 6 libras por mês. E as câmeras também de segurança, que nós temos câmeras de segurança instaladas, que a gente consegue ver pela internet 24 horas. E essas câmeras são monitoradas e gravam também em tempo real. Então tem as câmeras de dentro de casa, tem as câmeras de fora de casa. E nós temos que ter aí uma despesa também dessas câmeras de segurança que sai 15 libras por mês. Então compramos as câmeras e pagamos uma manutenção. Acabou por aí? Não. Agora vem uma coisa que eu não concordo muito. Eu não quero entrar muito nesse mérito, mas existe uma coisa chamada aqui na Inglaterra, no Reino Unido, chamada TV License. É a licença de TV. Então, digamos que você tem tudo isso que você acabou de ouvir aqui, mas o governo chega para você e fala, olha, você para usar tudo isso que você tem aqui, internet, tudo que você está usando aqui dentro da sua casa, desde o Wi-Fi, acessar Netflix, acessar o YouTube, Amazon Prime e assim... Anyway, você tem que utilizar uma licença. Você tem que ter essa licença, você tem que comprar essa licença, você é obrigado a pagar essa licença. E se você não concordar, você pode aí receber uma notificação, uma multa, aonde você vai aí muitas vezes para um tribunal e você pode aí ser obrigado a pagar uma multa que não é barato por você estar violando as leis. Isso é lei britânica. É uma coisa assim, que não me entra na cabeça. Se você está pagando suas contas, se você está pagando por usar uma televisão, se você está pagando uma internet no seu Wi-Fi, se você está pagando para Netflix, o que você tem que pagar mais, né? Mas eles alegam que você, se usar os serviços da BBC aqui no país, se você assistir também outros tipos de plataforma de vídeos, você é obrigado a pagar. Então, nós temos que pagar, infelizmente, 34 libras. Então, nós chegamos a um total de tudo isso na comunicação que nós temos, que chega para mim e para a Aline aqui 140 libras por mês, que dá aí mais ou menos aproximadamente R$ 980 por mês. Falei os 4 tópicos para vocês, mas faltam 5. É um bônus que eu quero deixar aqui para vocês hoje nesse vídeo no canal. Nesse 2025, quanto é para se viver aqui, quanto é o meu custo de vida aqui no Reino Unido. E eu quero compartilhar com vocês um bônusinho que seria aí uma Amazon Prime, que seria aí para você pagar pela Amazon para ter as correspondências, seus pacotes, suas compras mais rápido possível. Ou seja, eu pago pela Amazon Prime, se eu comprar alguma coisa na Amazon hoje, muitas vezes chega hoje ainda ou chega no dia seguinte no máximo. Isso aí é uma coisa que a gente paga por mês, 7 libras. Então, eu posso estar deixando para vocês como bônus. Eu não posso também deixar no meu caso aqui, que é as dívidas que eu tenho ainda no Brasil. Mas como assim, Eduardo? Já fazem 6 anos que você deixou o Brasil. Mas eu tenho responsabilidades. Então, a gente acaba deixando algumas coisas que a gente tem que deixar ali em dia. E eu, de uma forma pessoal, não vou entrar muito nesse mérito, mas eu acabo aí, na verdade,
transferindo dinheiro todos os meses para o Brasil e acabo tendo uma dívida aí que eu tenho que pagar algumas coisas de 50 libras mensais. É o que eu consigo aí pagando no Brasil ainda hoje. E é uma coisa que ficou e eu tenho que pagar, é um comprometimento, um compromisso que eu tenho, 50 libras mensais. E não posso deixar desse bônus também a minha viagem para o Brasil. Quem sabe e acompanha sabe que em 2023 eu não fiz vídeo no Brasil, mas depois eu fiz um vídeo aqui quando eu viajei para o Brasil, eu expliquei algumas razões por que eu não filmei, etc. Tem vídeos aqui no canal. E lá nesse vídeo no canal eu acabei deixando aí também uma dívida, né? Não aqui no canal, mas no Brasil. A gente viajou para o Brasil, mas a gente ainda continua pagando esta viagem. Acredite se quiserem, já se passaram 2 anos e a gente ainda continua pagando essa viagem para o Brasil, que não sai ao menos aí 120 libras por mês. Então nós pagamos ainda isso aí. E eu acredito que esse ano e o ano que vem a gente está pagando essa viagem ainda. Se acreditem se quiserem. Eu fiquei aí praticamente quase 5 anos sem ir para o Brasil, e quando eu fui para o Brasil, eu fiquei somente 10 dias para acarretar essa dívida ainda e estar pagando essa viagem. Então, se eu colocar esse bônus incluído, vai ser aí 177 libras, torno de R$ 1.239 hoje, R$ 240 no câmbio de hoje. Então, um subtotal hoje, talvez, então, eu posso colocar para vocês aqui quanto que custa hoje para mim estar morando aqui no Reino Unido e minha esposa, um total de 2.740 libras, aproximadamente. 2.740 libras vai estar dando em torno aí de 19 mil reais por mês. É o que eu realmente gasto para estar vivendo aqui como um custo de vida hoje aqui no Reino Unido 2025, Inglaterra. Será que eu teria um padrão de vida desse no Brasil? 19 mil reais por mês? Com certeza não. Mas é importante lembrar a todos que acompanham a gente aqui no YouTube e no canal, e a minha história aqui, que eu consigo compartilhar um pouquinho com vocês aqui, que nós, na verdade, colocamos aqui uma conversão, mas eu posso dizer para vocês que o custo de vida é esse. Nós trabalhamos, nós ganhamos a moeda daqui e nós pagamos as nossas contas com a moeda daqui. Então, assim, nossa, mas você consegue receber um salário, a sua esposa, que vocês conseguem cobrir essas contas? Até hoje, sim. Mas sou bem honesto em dizer para vocês, para guardar dinheiro da forma que nós conseguimos aí até 3 anos atrás, está mais difícil. As coisas aumentaram muito, os impostos, a inflação está alta. Então, tem vídeo aqui no canal falando sobre mercado. Hoje vocês estão tendo um vídeo aqui onde eu estou falando sobre o meu custo de vida 2025. Talvez num futuro próximo, se as coisas ficarem mais difíceis, a economia está indo aí com um custo de vida mais alto, nós temos que apertar mais os cintos. E eu estou falando do meu perfil. Tem pessoas que muitas vezes é solteira, também tem os seus gastos. Tem pessoas que têm um padrão de vida muito mais alto, melhor do que o nosso, assim, em questões financeiros, salário, moradia e etc., mas não deixa de ter que pagar as suas contas. Então, eu acredito que para todo mundo aqui no Reino Unido, hoje, 2025, não está fácil. Independente se for classe baixa, classe média alta e etc., está bem complicado pagar as suas contas aqui no Reino Unido. Eu quero terminar esse vídeo agradecendo a todos vocês que ficaram até o final. Tentei fazer aí da melhor forma possível. O principal objetivo, o principal foco foi mostrar para vocês e compartilhar um pouquinho sobre a questão de você viver fora de um outro país, você sair do seu Brasil, sair de qualquer outro lugar e vir para um outro país e entender que não é simplesmente você vir e achar que vai ser uma coisa tão fácil. Responsabilidade, maturidade e, com certeza, resultados, mas tem dificuldades, tem que acordar cedo, tem que madrugar, tem que trabalhar à noite, tem que trabalhar de dia, tem contas para pagar e muitas vezes as pessoas acabam optando aí de uma moradia mais barata, como eu expliquei aqui, de uma forma mais assim econômica de se viver, acabam pagando até menos, mas assim, é importante lembrar que se você busca um conforto, se você quer sair da onde você está morando hoje, se você está no Brasil e pensa
está vindo para fora, vir para a Europa, independente de que país que seja, eu vim para o Reino Unido de uma forma de recomeçar do zero e não ter muito recurso, não ter muito apoio, saiba que você vai ter responsabilidade de pagar suas contas em qualquer canto desse mundo. Então, eu estou aqui hoje para compartilhar mais um vídeo. Agradecer a todos vocês que acompanham a gente, nossa trajetória, nossa jornada, desde a época da saída do Brasil, desde a época da Lituânia, nossa vida aqui na Inglaterra, que seja eterna e quanto dure. E eu espero ver vocês aqui num próximo vídeo e agradecer a todos vocês que ficaram até o final. Eu sou Eduardo Adomaitis, este é um canal brasileiro lituano e nesta missão Inglaterra 2025. Até o próximo vídeo. Fui!